Descubra os bastidores do futebol com Marcelo Oliveira, que compartilha de forma honesta os conflitos vivenciados com um jogador no Cruzeiro. Este relato revelador oferece insights sobre os desafios e as lições aprendidas. Inscreva-se agora para não perder essa história intrigante. Porque a gente tentou respeitar todo mundo, mas teve no Cruzeiro um que eu não aguentei. Eu chegou num ponto que quando eu fui renovar, eu falei, ó, eu renovo, eu aceito isso aqui, mas com essa condição, eu não quero esse cara mais aqui, porque ele está atrapalhando. Porque ele queria jogar quando quisesse, machucava, estava jogando aí, foi necessário. Mas foram poucos, assim. Geralmente a gente tem problema quando você bota o cara na reserva. Por exemplo, o Rafael Carioca não deve gostar nada de mim, falou mal de mim. Acho que o Lucas Prato também. Também falou mal de você. Ele nunca tinha ido à seleção. Aí ele foi à seleção. E ele foi à seleção no período que o Fred chegou. E eu aprovei a contratação do Fred, imaginando o seguinte, vou jogar com 2 atacantes, cara, porque me disseram que o Lucas já jogou com 2 atacantes, com um atacante e ele movimentando. Só que não dava certo, cara, os dois. Tem características muito parecidas. Aí o que eu tentei fazer? Botava um na Copa do Brasil, que o outro não podia jogar, e botava o outro no Brasileiro. Tanto um quanto o outro me abordaram, me procuraram, falaram, pô, professor, então, eu vim para cá e tal. E o outro falou, poxa, eu estou indo na seleção, se eu ficar no banco aqui, não vão me convocar mais e tal. E recentemente eu dei uma entrevista e o cara passou por todos os clubes que eu passei, assim, comentando, Cruzeiro, Curitiba, Ponte Preta, e falou do Atlético. E eu falei que, na época, eu achava o time excelente, de boa técnica, só jogador bom, só que a idade média era muito alta. A idade média nossa era 31,9. É muito alto. E eu imagino que o cara que nem se lembro quem foi que me fez essa entrevista, deve ter falado com o Lucas. Ele falou que o time era velho, que o time, né, imagino. E ele já rebateu de lá, e falando que além da reserva ainda fala que o time era velho. Aí ele deve ter falado isso, é normal. Eu diria para ele que eu também joguei com o Reinaldo, com o Cláudio Adão, né, com o Roberto Dinamite, e ele era muito esforçado. Naquela época ele não jogaria nesses times. E quanto isso te chateia? Você que tentou colocar os dois e escutar a conversa dele lá na Argentina falando Mas não chateia nada, sabe por quê? Porque é um problema dele, cara. Eu não tenho que provar. Se eu fosse ruim, como ele fala, imagina se eu fosse bom. Eu teria ganhado as Copas do Mundo toda, porque nós ganhamos vários títulos brasileiros. Mas o Cruzeiro estava com um time bom. Mas com o Curitiba a gente foi 2 vezes no final da Copa do Brasil. Com o Atlético eu deixei o time na Libertadores direto e disputando a final da Copa do Brasil, entendeu? Então assim, é do cara, da índole dele, né? Eu nunca fiz isso com jogador, mas não importa, para mim não importa. É chato que às vezes um amigo fala, pô, se o cara falou e tal. Mas, Marcelo, esse time do Cruzeiro que você falou, o time do Cruzeiro era bom, mas você praticamente montou esse time, né? Do time de 13, 14, vamos lembrar ali, um exercício rápido aqui. Tinha o Fábio, o Ceará e o Borges apenas, dos titulares. O resto foi montado depois da sua chegada. O Marcelo buscou mesmo o Everton. A gente vai falar de vários jogadores. Dedé, Bruno Rodrigo, Nilton. Tem uma coisa que... Nilton, Goulart, Everton. Dagoberto. Então, mas é importante a gente frisar que o craque do Campeonato Brasileiro foi o dedo do Marcelo. Mas é isso que eu estou falando. Só tinha o Fábio, o Ceará e o Borges, praticamente, em 2012. O Fábio desde antes, claro. Isso. Mas o resto você montou... Tem 2 coisas que eu gostaria de... Só para completar, Marcelo, só para ir, já completa a pergunta. Esse time é formado por você ou pelo Alexandre Matos? Isso que eu tenho que te falar. Primeira coisa, eu ia falar 2 coisas. Exatamente, uma é essa aí. A primeira coisa é o seguinte, que no Brasil se dá pouca importância à formação de elenco. Ninguém vai contratando, dirigente que o empresário trouxe e esse cara foi bom, não foi, mas não pensa assim, pô, mas que idade que ele tem? Qual a característica dele? O outro jogador aqui que é da posição dele é igual a ele, não é? Ele pode fazer qual função? Então nós sentamos numa mesa como estamos aqui,
O Alexandre levou uma lista de jogadores, a minha comissão, através de mim, levou uma lista também com o presidente, estava o Valdir Barbosa também, o Beneci. E aí nós falamos, pô, goleiro, quem são os goleiros? Aí eu falei, eu gosto de um goleiro assim, gosto do segundo goleiro, um goleiro consagrado, um segundo goleiro muito bom, porque se um dia ele vai faltar, tem que ter o goleiro preparadíssimo, um terceiro goleiro e o da base, que ele vai ficar em cima e vai para baixo e volta e vai. E aí eles vão trocando figurinha, quem for destacando mais. Então, mas é importante. Lateral direito, quem vai ficar? Aí tinha um cara que eu não queria, mas aí o rapaz foi ver o jogo da base, um dos elementos lá da minha comissão, o Ageu, foi ver a base jogar e falou, Marcelo, tem uns 4, 5 jogadores muito bons. Que era o Mike, que era um zagueiro que foi vendido, o Wallace foi vendido para fora, que era o Vinícius Araújo, que era o Alisson, e tinha outro que eu Lucas Silva? Não, o Lucas já estava em cima. Já estava em cima? Tá, 12 ele já estava, tá certo. Então, aí falamos, ó, nós vamos... Aí partiu desse princípio, de ajeitar, aí falar, lateral esquerdo, quem que você tem aí que... Aí, pô, chegamos no Egídio, tinha na lista de jogadores que eu tinha observado e tinha na lista do Alexandre Matos. E foi, aí chegou, eu tinha 4 jogadores do Curitiba que eu gostaria de trazer. Era o Rafinha, era o Everton Ribeiro, o Emerson, zagueiro canhoto, e o William Faria, que depois veio, mas teve um problema com o filho, e aí atrapalhou muito a vida dele aqui no Cruzeiro. Então, foi formado por todos, mas especialmente pela comissão e o apoio irrestrito do Alexandre Matos, que, aliás, é um diretor super dinâmico. Tudo que a gente falava com ele, pô, Alexandre, tem um jogador lá, meia hora depois ele tinha a ficha do jogador, tudo, o que era, como é que era. Profissional mesmo. Muito profissional. Sabe